Então, vamos continuar nossas memórias sobre as cantoras do rádio. Então, retomando, a gente está passando por um momento muito específico, aliás, muito diferente em relação ao que a gente tratou da gravação de discos, da divulgação de música, que vinha desde o final do século XIX até ali anos 30, meados dos anos 30, mais para final da década de 30. E foi um processo muito uniforme, muito homogêneo, né? Que se deu a partir da venda de discos, e é basicamente isso. E a grande briga era entre os produtores de discos, produtores de discos e de aparelhos que tocavam os discos, né? A briga era essa. Agora começa um caminho diferente, com a parte das rádios agora se difundindo bastante no Brasil, tomando um volume grande de audiência, e o rádio era mais barato, com certeza, que aquelas parafernálias todas que antes tinha que ter de equipamentos para rodar disco, né? E então agora se toma um outro sentido a indústria fonográfica do Brasil, onde se dedica agora para músicas para grande volume de pessoas. E essas músicas duram um tempo a mais, então a ideia é agora tem mais qualidade sonora, né, os discos, as pessoas escutam melhor a letra, escutam melhor a orquestração. Então, bom, somado a isso, as próprias rádios têm essa coisa agora comercial, que é mais para final dos anos 30, que as rádios inicialmente públicas se transformam todo em rádios comerciais, então pode divulgar produtos, começa a ter programas patrocinados por produtos, e aí os produtos, claro, não tem ainda a questão da imagem, não tem televisão, nada, não é isso que se trata. Se trata da venda de revistas, que era um segundo consumo, digamos, um segundo instrumento de mídia muito forte, que vai se tornando nessa época, né? Lembrando que anos 30 é o período que começa um grande período de industrialização do Brasil. Quando se fala em industrialização, é o aumento da dinâmica urbana, né? Do povo urbano que consome as coisas urbanas, né? E revista é uma coisa que começa a aparecer muito. Revistas de variedades, de informação. E é nessas revistas onde se publica muita coisa relacionada a esses produtos que patrocinam as rádios. Então agora as rádios, então esse novo movimento é procurar a imagem de mulheres, né? Porque todo o processo que vai se fazendo é associar as mulheres à questão da propaganda de alguns produtos, né? E a voz feminina então começa a aparecer muito, um destaque agora, claro, muito superior ao que vinha sendo feito desde o do final do século XIX no Brasil. E aí começa então as rádios a ter, as gravadoras, no meio disso tudo, começam a já ter aquelas brigas, aquelas disputas entre nomes de cantoras importantes para serem gravadas. Porque cantora importante, dá audiência para a rádio que vende mais disco. Né? Então esse é o processo do mercado de discos agora, né? Final dos anos 30. Eu falo anos 30, mas o consenso, digamos, o consenso que existe é que anos 40, anos 50 é a era de ouro do rádio, e realmente é, mas começa um pouco antes, né? Tanto que eu destaquei como primeiro grande nome, né, da rádio, Carmen Miranda, né? E claro, existiram outras antes, no mesmo período que a Carmen, mas a Carmen com certeza, né, despontou de uma maneira absurda, dado seu personagem, né? Seu personagem baiano que ela incorporou. E claro, mais tarde indo para os Estados Unidos e lá fazendo uma carreira bastante reconhecida e que muda, inclusive, a questão da visão, ou pelo menos da primeira visibilidade da música brasileira para o exterior de uma forma tão marcante, né? A partir do cinema, que é uma outra fonte importante que vai surgindo a partir desse momento, já existia, né? Mas nesse momento também é, tudo se torna um produto comercial, né? O cinema, a rádio, os discos, a imagem das cantoras, né? E é isso que a gente vai trabalhar então hoje, um pouco mais, trabalhando mais alguns nomes importantes.
Na aula passada, a gente tratou um pouco da carreira da Carmen, né? Da Carmen Miranda, da irmã dela, Aurora Miranda, que foi muito importante também, que teve uma passagem importante também pelos Estados Unidos, né? Quando foi morar com a Carmen Miranda. E falamos também da Dalva de Oliveira, né? A primeira grande rainha do rádio, etc., que teve uma vida, como eu comentei, uma vida pessoal super conturbada. E por que que a gente comenta a vida pessoal, né? Questão de fofoca, né? Mas é que isso repercutiu muito no repertório que ela vinha trabalhando, na forma de interpretação, no estilo de música. Né? O estilo de música, acredito que muito por conta da Dalva de Oliveira, é que a gente vai ter esse gênero que depois é apelidado de dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo né, para Dalva se trata muito da coisa de traição, de ciúme, né? Então a dor de cotovelo é aquela coisa de tanto cotovelar outra pessoa, para com isso, fica com dor no cotovelo de tanto, né? E é isso que eu tenho, dor de cotovelo. E então é a partir desse momento que vão surgir alguns nomes, digamos, entre aspas, especializados nesse tipo de letra, nesse tipo de canção, que é o samba canção. Samba canção não é um samba lento, né? É um estilo como a gente fez agora, um bolero, né? Só que é um bolero que não tem aquele dobradinho do bolero ali, né? E é uma canção lenta com letras sempre muito fortes, relacionadas a, né? Como daí a gente vai pegar do Lupicínio ao Ari Barroso, Risque Meu Nome do Seu Caderno, A Vingança, Nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Então a gente vai ter esses temas bastante marcantes, mas com uma melodia muito linda, sempre com melodias muito bonitas e com uma criatividade muito, com uma genialidade, né, desses compositores da época. E aí hoje a gente vai dar uma continuada com dois nomes que são muito importantes. As Irmãs Batista, a Linda Batista e a Dircinha Batista. Esses nomes são muito marcantes na música brasileira, que são nomes muito requisitados para a interpretação das músicas que estavam saindo à época, né? Você sempre viu pelos nomes, né? Linda Batista. Olha o nome, né? O nome dela é Florinda Grandino de Oliveira, né? E aí seria um nome Linda Batista para ficar mais comercializável aí, né? Elas duas começam muito cedo, né? Já estou comentando as duas porque são duas irmãs e elas começam muito cedo a cantar e desde o início já vão aparecer na rádio. Isso que é um negócio interessante, porque antes, criança, tal, a gente viu, por exemplo, o Pixinguinha, né? Que a primeira gravação do Pixinguinha, ela 16, 17 anos, mais de 16, 17 anos, mas o cara já tinha que ser virtuose para aparecer, porque tinha que tocar para um som mecânico e tal, então tinha que tocar bem, não tinha meia coisa. E relacionado à voz era impossível, pela qualidade técnica de gravação, uma voz infantil aparecer naquela forma de gravação tão ainda rudimentar, né? Já com a gravação elétrica, ela permite a captação desses timbres, né? Do timbre feminino mais agudo, do soprano e da voz de criança também, né? Então elas desde pequeno começam já a aparecer nas rádios, já cantando, uma coisa que sempre começa meio como tocar, cantar em festinha da família, depois festinha de bairro, depois festinha de bairro, de comunidade, né? Daqui a pouco aparece na rádio. E ela na Rádio Nacional ela começa muito cedo ali, ó. Né? A Rádio Nacional sempre a gente vai falar muito da Rádio Nacional porque é meio que um espaldo, ponto de lançamento, né? De muitas dessas cantoras. Vai ser a Rádio Nacional e Mariquí Veiga, as duas, no Rio de Janeiro, naturalmente, tá? E aqui, ó, eu botei uma das primeiras gravações dela, no caso da Linda Batista, né? De 43, que ela canta acompanhada pelo Diabos do Céu. Diabos do Céu, lembrando, o Pixinguinha, quando entra na RCA Victor, ele fica responsável por três grupos para arranjar, fazer arranjos do grupo. A orquestra, que era dedicada mais a canções e estilos mais gerais, né? Pelo regional, né? O regional que é ele tinha com Benedito Lacerda, que era mais para choro, etc.
e por um grupo mais de marcha e de samba, que era o Diabos do Céu, que era de Pixinguinha, João da Baiana, Donga, Palmieri, né? E aqui essa música gravada, então, acompanhada pelo Diabos do Céu, grande prêmio. Então, a grande parte desses vocais dessa voz masculina é ou o Francisco Alves, né, que né, a gente até comentou na indústria cinematográfica quanto que esse cara era requisitado, né, inclusive a briga pelo contrato do Francisco Alves, né, é o Francisco Alves e o Mário Reis, que eram cantores que já vinham desde a gravação mecânica, né, então esses cantores sempre estavam presentes para fazer essas vozes masculinas. Grande parte são os dois. E assim como a gente comentou da Carmen, da Aurora e a própria Dalva, as cantoras brasileiras eram sempre chamadas a fazer participação em filmes. Algumas como atriz, mas normalmente era para cantar alguma canção que fazia parte de algum momento, né, do filme. E aqui tem uma participação então no filme Maridinho de Luxo, com a linda. Cangaceiro parte numa nuvem de pó. Todo mundo voltou, não ficou nenhum só. Um só. Cangaceiro não tem pena de ninguém. O Varel, quando ele chega, foge todo pro sertão. Foge moço, foge velho, mulher e homem também. Todo mundo tem receio, medo tem do valentão. Ela é bonito, né? Uma coisa bonita. Então, esse tá aí, ó, logo lá no início dos anos 30, quando ela começa nas rádios, já começa a participar de filmes, e esse filme aí, que a gente já viu citado algumas vezes na aula passada, Banana da Terra, o Alô, Alô Carnaval, Alô, Alô Brasil, são filmes que tiveram muito essa participação dessas cantoras, e em vários aparecem as mesmas cantoras, ou todas juntas, né? E isso que é interessante, porque havia, e isso eu sempre falo em algumas aulas, importante a gente perceber que essas pessoas se encontravam, essas pessoas se comunicavam entre elas, então havia uma troca de informação e um sabendo o que estava acontecendo em relação ao mercado, coisa, então não eram coisas desligadas, desconectadas, havia uma conexão entre essas cantoras agora, né, que a gente está vendo as cantoras, né, e naturalmente entre os músicos que acompanhavam. Porque, né, como eu disse, ó, tá ali o Pixinguinha acompanhando, o Radamés vai fazer centenas de orquestrações para essas cantoras, para essas participações em filme. O Pixinguinha faz alguns, o Radamés faz um monte, né, de participação. Então nós temos grandes músicos junto com essas grandes cantoras também aqui.
Destaquei ali a participação na Odeon também, então tinha 3 gravadoras que eram as maiores, né, que a gente, quando culminou a queda, né, da Casa Editon e a sua relação com a gravadora Odeon, o Fred Finger, né, o fundador da Casa Editon, perde os direitos sobre a Odeon e sobre a Parlophone. E aí ficam praticamente 3 gravadoras grandes no Brasil. A Columbia, né, a Odeon, e depois vai ser a RCA Victor que vai absorver outras. Então, desde esse início, tem um processo de encampamento, uma grande indústria vai lá e engloba outra que vai... Isso é sempre, né? A gente não vai nesse processo chegar a esse estudo, né? Mas a gente vai chegar a um momento que, né, encontrar as 3 principais, né? A Continental, a EMI e a Columbia, né? Que depois são as 3 grandes no Brasil, né? Mas esse processo é um processo que vem desde essa época aqui. Então, quase todas vão passar pela Odeon, pela Copacabana, que é outra bem importante também. E a Dircinha teve a Linda teve uma carreira bem consistente em relação aos contratos, em relação à permanência dela em algumas rádios, né? Por exemplo, na Victor, que era a gravadora que o Pixinguinha também trabalhava, ela ficou 20 anos. É a única que vai ter, assim, para ficar tanto tempo. Tem algumas que faziam a gravação de um disco e já partia para outra gravadora, porque existia essa, né, eram sempre requisitadas, aliciadas na realidade, né? E a troca de rádio sempre era uma constante também. E aí vamos entrar então no Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio Rodrigues é um compositor de Porto Alegre, então bastante deslocado desse meio, né? Da gema que estava acontecendo no Rio de Janeiro, né? Mas é um cara que, a partir dessas canções e dessa temática de dor de cotovelo, é um cara que vai despontar como um dos grandes cantores a ser interpretados por grande parte dessas cantoras aqui que a gente está destacando, né? Pela Linda, pela Dircinha, pela própria Dalva, né? E aí eu destaquei um dos grandes temas, né? Que é a vingança, né? Prepara os lenços. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Ai, mas eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Ai, me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Não vai ter um cantinho seu para poder descansar, né, Mike? Né, Bom, ela vai para a Rádio Mariquim Veiga e tal, e essas cantoras, assim como elas tiveram esse auge, né, essa era de ouro, o
que infelizmente grande parte dessas cantoras, uma boa parte mesmo, né, nos anos 60 ali já caiu no esquecimento. A gente observa isso com dados concretos, dados científicos, né, que a gente vai começar a ver coletâneas, então não se grava mais discos, faz a coletânea, né, das gravações, as melhores canções das Irmãs Batista, da Lindinha, e isso para essas cantoras é um final de carreira, assim, né, as duas, assim que tiveram muito sucesso, a Linda Batista, e aí tá a irmã dela ali já, as duas acabam depois, elas falecem nos anos 80, as duas, se não me engano, as duas. E começa a entrar em depressão e tal, porque assim, o mercado vai lá, né, bota no triturador, fica ali praticamente 20 anos usando e abusando, só que daqui a pouco o que acontece? Entra a televisão, tenta jogar, algumas foram para a televisão, realmente a Linda não. Mas algumas a gente vai ver que chegaram aí para televisão, tal, a Dircinha foi. E trabalhar até como repórter e tal, mas as que não se enquadram, não conseguem, né? Que é um processo natural também, é uma nova linguagem, uma outra história, e de repente não se enquadram na nova demanda que está tendo, a mídia está se transformando. Então essas pessoas entram num problema seríssimo assim, de depressão, de solidão, etc. E infelizmente foi o caso das nossas duas irmãs aqui. Vamos entrar na história da Dircinha. A Dircinha é então, muito semelhante, lá, o nome dela é Dirce, né? Não é Florinda, Dirce. E ela era um pouquinho mais nova, né? Mais nova, nasceu em 22. E esse detalhe é interessante, as duas eram filhas do Batista Júnior, o primeiro nome, não me lembro o nome dele, não botei ele, né? Mas o pai delas era ventríloco. E assim, e aí tá um relato ali, a ser confirmado, né? Mas diz que ele fazia 200 vozes diferentes, assim. Ventríloco, pode falar, ele fazia o bandolim falar com uma voz, o cavaquinho com outra, botava a voz. Meu Deus! Então, isso é bastante interessante, mas ele era compositor, ele tocava violão também, então a infância delas já é um meio artístico, já é uma coisa meio de performático, né? E foi muito importante para elas mesmo, a presença do pai, tanto que as duas, quando o pai falece, dá uma parada na carreira, assim, quase que um abandono, né? Daí a participação, né, da Dircinha Batista também nos filmes, nos vários filmes que também tiveram a Carmen Miranda, tiveram a Dalfa, não, minto. A gente vai ver algumas mais pra frente, que é a Emilinha Borba, a Marlene, né? E aqui eu separei do filme Banana da Terra, que é uma canção, uma marcha chamada Tirolesa, a composição de Paulo Barbosa e Oswaldo Santiago. A tirolesa, sei que tu moras nos subúrbios da Central. A tirolesa, eu te conheço desde o outro carnaval. A tirolesa, sei que tu moras nos subúrbios da Central. A tirolesa, eu te conheço desde o outro carnaval. Eu já peguei um touro a unha na Catalunha, e venho agora farrear com uma peninha no chapéu pra atrapalhar. A tirolesa, sei que tu moras nos subúrbios da Central. A tirolesa, eu te conheço desde o outro carnaval. A tirolesa, sei que tu moras nos subúrbios da Central. A tirolesa, eu te conheço desde o outro carnaval. Mais a questão da... Então,
A Dircinha também, ó, como eu havia comentado, eu não estou lendo os slides, tá? Só estou relembrando algumas coisas, mas vocês ficam à vontade para ler as informações que estão ali, estão mais na coisa dos comentários, né? Esse contato, vê que o Dorival Caymmi foi um nome fundamental na carreira da Carmen Miranda, né? Ele foi meio que um cara tapa-buraco lá, que o Ari Barroso não pôde fazer alguma coisa, o Dorival Caymmi apareceu e a Carmen Miranda se baianizou, né? Por conta disso. E o Dorival sempre estava presente na carreira de muitas dessas pessoas, como compositor e como cantor também, né? E ela tinha um programa, né? A Dircinha foi mais do rádio, assim, de ter programas próprios, né? E ela teve um programa com o Dorival Caymmi. E eles cantam tal, e fazem outras performances. Ela foi eleita em 1948 como a rainha do rádio. Eu acho que eu não comentei, talvez tivesse no slide anterior. A Dircinha teve um ano, assim, que foi eleita, foi considerada a rainha do rádio, eleita mesmo, né? Por voto de revista, voto popular, etc. A Linda Batista, a irmã dela, ficou 11 anos, todos os anos sendo eleita, consecutivos, a rainha do rádio. Claro que o processo de eleição vai mudando à medida que os anos vão passando, né? A gente agora tem 44, de 43 para trás foi a Linda Batista, né? Mas o processo das revistas, da distribuição de revistas, dessa participação de cinema, da própria rádio, programas próprios da rádio, né? Então eles começam a requisitar mais a participação, a interação com o público. O voto popular, o voto lá do estúdio, as campanhas de eleição das cantoras do rádio, né? E rainhas do rádio vão ficando cada vez mais cheia de propaganda e vira um evento, é um evento nacional, né? Quando lá nas últimas dos anos 50, que já vai ser com a Vera Lúcia, a Mari Gonçalves, que é um nome até então desconhecido, que a gente vai ver lá pra frente, ela recebeu mais de 1.500.000 votos, né? Foi a que mais foi votada em todo o tempo, né? Achei que era. Tá. Então eu selecionei também a Dircinha cantando uma outra canção, mais para vocês, porque normalmente são músicas mais conhecidas, talvez, né? Do Lupicínio, é o Nunca. Então isso aqui é um pouco depois, né? Da Linda Batista. Vai tocar? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei, mas nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que você me faz adormecer, pra que eu viva em paz. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que é você quem me faz
adormecer, pra que eu viva em paz. Para que eu viva em paz. Esse arranjo. Ó, é uma coisa de... Da buzininha ali de cantar. Né, então, para ver a formação, né, uma formação já bem diferente. É uma banda, tá? Uma guitarra já bem na frente, aparecendo na frente, acordeon. José Menezes, será? Cara, não sei dizer. É uma possibilidade, porque é um cara que tá aí, né? Assim, o quarteto é. O sexteto é essa época aí, né? Então aqui tá a Dircinha no filme Depois Eu Conto, logo em seguida, né, dessa gravação que a gente escutou. Araruta tem o seu dia. Toda noite era a mesma curriola, eu falava e você não dava bola. Só eu tô tentando tirar aqui, ó. Toda noite era a mesma curriola, eu falava e você não dava bola. Hoje é você quem implora, afinal. Araruta tem seu dia de mingau. Toda noite era a mesma curriola, eu falava e você não dava bola. Toda noite era a mesma curriola, eu falava e você não dava bola. Hoje é você que chora afinal. Araruta tem seu dia de mingau. Decretei minha sentença, apesar da voz do povo, o remédio mata mais do que a doença. Mas pra você, eu não volto de novo. Decretei minha sentença, apesar da voz do povo, o remédio mata mais do que a doença. Mas pra você, eu não volto de novo. Que percussão, hein? Oi? Nessa época já os filmes eram gravados a imagem junto com o áudio? Ou Não, isso aqui é dublagem. É. Geraldo, Haroldo, Oi, Deli. Geraldo, olha o seguinte, só para um pouquinho de cultura inútil aqui. Depois Eu Conto, que é o título desse filme, foi uma expressão cunhada pelo cronista social Ibrahim Sued. Ah, isso, é. Está lembrando? No Rio de Janeiro era bem famoso. Sim. E ele falava alguma coisa assim, e aí dizia assim, depois eu conto. Ele encerrava a notinha dele, ele tinha uma coluna bem lida. Esse é um ponto. O outro que eu queria lembrar, agora só não estou lembrado se foi a Dircinha ou a Linda Batista. Acho que foi a Linda Batista que teria tido, que era frequentadora do Palácio de Catete, onde morava o presidente Getúlio Vargas. E ela teria tido um caso com ele. Esse é o que corria. Nos anos 50 era isso que corria.
digamos, era muito amiga. Era muito amiga Sim, dele. a Linda, é a Linda mesmo, a Linda Batista. Era linda, né? Era Então tá. linda, tá? Tá, tá bom, era isso. Obrigado. Polemizou aí dele, polemizou É, nossa aula. é isso tem que falar também um pouco da cultura inútil é importante. Tá Aham. bom? É. Então, aqui ó, o que eu comentei, né? A Dircinha, né? Ela teve uma participação na TV também, né? Que foi aquele processo, tentou, né? Se colocar os artistas das rádios para a TV, até porque o capital é o mesmo, né? Da rádio, se vão criar as televisões, né? E a Dircinha foi uma que teve participação na televisão, um repórter e animadora de programa. Mas não durou muito tempo, não. E nos anos 70 ali, nos 70 é que ela gravou, aí fez um último disco. Na verdade foi uma participação no disco lá, que ela grava, talvez tenha sido a última gravação, junto com a irmã do Abre Alas, né, da Chiquinha Gonzaga, composição da Chiquinha. E ela falece bem mais tarde, eu achei que era nos anos 80, já é 99, quase final, né? É. E das duas irmãs, daí eu selecionei aqui ó, uma gravação que seria o Abre Alas, exatamente essa gravação final delas aqui. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Então, vê que essas duas irmãs marcaram uma década, né? Uma década importante do rádio, que é os anos 40 até os anos 50, na verdade, entraram boa parte, né? Dos anos 50 até meados dos anos 50. Mas aí tem vários nomes, tá? Tem vários nomes acontecendo aí ao mesmo tempo, ou no mesmo período, alguns nomes que não se destacaram tanto. A minha maior referência foi a eleição de rainha do rádio, não por causa do conceito, mas esse termo, na realidade, ele representa, né, a importância, né, dessas cantoras, o destaque que essas cantoras tiveram à época. E um outro nome muito importante nessa época também, é um pouquinho mais tarde, na verdade, e a carreira dela é uma das poucas cantoras que começa uma carreira um pouco mais tarde, assim, mais adulta, né? É a Nora Ney. Na verdade, o nome dela é Iracema, né? Iracema de Souza Ferreira. E a Nora Ney, ela inicialmente, bom, ela é de uma família, né? Já tinha mais acesso à cultura e tal. E ela gostava muito de cantar música estrangeira, porque nas rádios tinha alguns programas específicos, assim, mais para música estrangeira, embora a gente já tenha mostrado música nacional, mesmo que eu não vou mostrar música estrangeira, não tem essa necessidade, mas ela cantava muita música estrangeira.
E desde pequena também, então na rádio, lá no auditório, quem sabe cantar o sucesso tal, lá, ela ia lá e cantava, né? Tinha essa facilidade. E ela, quando começa a cantar os sucessos estrangeiros, né? E aí, vamos achar um nome artístico, né? Porque Iracema para cantar música estrangeira não pega, né? Então era Nora May, Nora May. E aí, só que daí eu meio que pegou, o pessoal começou a falar Nora Ney, ela disse, então tá, vai ficar Nora Ney mesmo. E ficou Nora Ney. E só para detalhes, curiosidades, né? Daí tem algumas revistas de rock nacional, não sei o que diz que ela foi a primeira roqueira nacional, porque ela foi a primeira a cantar né, o rock, que é uma coisa que já existia nessa época, aí você pega anos assim, 40 e pouco, quase anos 50, né, já tinha essa coisa mais eletrificada aí, né? E aqui, deu um pulo aqui em algumas informações, mas aquilo ali é interessante, ao início ela estuda música, nos primeiros conhecimentos de unidade de música, relacionada à teoria musical, solfejo, etc., percepção, com a Ida Gnatali, que é irmã do Radamés Inátali, que era a segunda pianista no sexteto, né, do Radamés Inátali. Então, vê como ela estava, como se circulava fácil em relação a esses grandes músicos que estavam à época, estavam dando aula, mas trabalhavam também em rádio, né, e tinham grandes, e tem todo concertos para 2 pianos, escrito pelo Radamés para ele e para a irmã, as coisas lindíssimas, assim. E ela teve esse contato, esse primeiro contato em relação ao aprendizado musical, né? E ela vai começar com o repertório brasileiro mesmo, ela cantava muito pouco, que o Almirante que a gente citou tantas vezes, né, dá para dizer que é uma grande companheira do Pixinguinha. O Almirante tinha programa de rádio, e muitos programas de rádio, aliás. E ele chamou porque a Aracide Almeida estava... de Almeida, né? A Aracide Almeida, porque tem a Aracide Cortes, que é de antes. Mas a Aracide Almeida estava de férias, uma coisa do tipo assim, e ele falou com a Nora Ney, tu não quer fazer lá o repertório de música brasileira? Ela meio assim, né, não tinha essa manha toda de repertório brasileiro, mas ela foi e se deu bem. O público gostou, ela também acabou curtindo, e ela se embrenhou pela música brasileira, pela sorte dela. E aí, 53, a eleição dela para a rainha do rádio é 53. E ela vai ter, grandes sucessos que são muito conhecidos, né, no repertório, né, dessa época, da Dor de Cotovelo ainda também. A exemplo do Ninguém Me Ama, né, do Fernando Lobo e o Antônio Maria. Te prepara aí, Michael. Acaba comigo. Acaba comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém. E quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço da vida, cansaço de mim. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Então, mas só para voltar aqui, só a capa do disco já diz tudo, né? O casal lá no fundo e a mulher aqui sozinha, né? Com aquela...
nome é Ninguém Me Ama, né? E as pessoas têm experiência hoje em dia. Sim, não sabe de nada depois. E aí também, né, Todo mundo vai sofrer nada. mantendo a participação das cantoras em filmes brasileiros, né? Aqui tem um filme chamado Vamos com Calma, né? E todos os filmes eram, assim, normalmente sátiras, etc., histórias engraçadas, né? E aqui eu era com um grande artista da época, o Oscarito. Aliás, os outros filmes, né? Até não comentei o cast masculino, né? Mas sempre Oscarito, Grande Otelo, vai ter o Anselmo Duarte, que é um dos ganhadores lá em Berlim, Globo de Ouro, Palma de Ouro, né? Com o filme O Pagador de Promessas. Quem não assistiu, assista. Isso tem disponível aí. É dos anos 50, eu acho. Eles ganharam. É Globo de Ouro, né? Globo de Ouro. É Globo de Ouro, né? Ah, desculpa, eu esqueci. É porque tem o Oscar, que é aquela coisa, o Oscar, mas tem esse prêmio no. Eu acho que é Globo de Ouro, né? Mas tudo bem. É ouro. E aqui tem a participação então da Nora Ney no filme Vamos com Calma, música Porque Choras. Por que chora, meu grande amor? Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Porque chora, meu grande amor. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Te amo e terás que dizer a causa do teu padecer. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Por que chora, meu grande amor? Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Te amo e terás que dizer a causa do teu padecer. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Vem contar o teu sofrer pra desabafar tua dor. Um detalhe, né, é importante também, né, a gente viu na indústria fonográfica lá no início, claro, masculino, a presença masculina direto, e muito comum é a questão das raças, né, muitos negros, muitos brancos, tá? Era uma coisa meio, a escolha era virtuosidade, né? Era sonoridade, né? Então a escolha era essa. E ver o que acontece aqui quando a gente está trabalhando com essas cantoras, né? Todas brancas, né? Todas brancas, elegantes, uma coisa mais assim, né? Então, como a imagem é importante na escolha dessas cantoras aqui. E como daí quem são os negros ali que a gente está vendo ali.
é o vocal das pastorinhas, são os músicos, né, que estão tocando ali, sambando, com a roupa de Hollywood, né, da Carmen Miranda lá, com camisa listrada, que nunca usava camisa listrada mesmo, porque não tinha camisa listrada aqui, né, aquelas camisetinhas não tinha. Então, ver que o pano de fundo sempre vai ser esse, se transforma, isso. Só estou dizendo como é uma evidência aqui, né, concreta que a gente vê, e claro, dá para se estudar, dá para se explicar isso bem melhor a partir de leituras que existem sobre isso, que não é o caso de fazer isso agora. E que seja, eu acho a Nora Ney muito bonita, né, sorrisão. Eu acho legal também de perceber a voz dela, né? Porque é muito diferente das outras Exato, cantoras. exato. Porque ela traz a voz para outra região. É. Então ela tem um outro ganho, assim, né? Pode ver que o coro ele canta lá em cima, bem no Isso. agudo, como muitas cantoras, desde a Carmen, né? Que foram trazendo esse lugar. E aí ela vai para um outro lugar. Né? O que parece é que essas cantoras que são dos anos 30, que ainda tinha que usar muita potência de voz para gravar, Pode ser. né? Meio que manteve até os anos 40, Sim. né? Até os anos 40 e poucos ali, onde daí é que vai se reverter um pouco mais. Aí a gente vai ver a Nora Ney, aí a gente vai entrar depois a Ângela Maria, Sim. né? Que são cantoras, a Aí, Doris Elisete, Monteiro, sim, Elisete, né? Daí a gente vai ver como muda exatamente, como vai mudando esse perfil aí. Eu estava até vendo aqui, teve uma música que a gente trabalhou no primeiro semestre, que foi uma gravação da Nora Ney, mas eu não me lembro, depois eu até ouvi, porque a lembrança que eu tenho é que ela canta no agudo. Depois eu vou até ver essa gravação aqui, que eu tenho, que é uma música que chama Meu Lamento. Do Jacó? Sim. Que ela não canta nessa região, Sim, ela sim. canta também com essa referência. É baixo também, é baixo, é não me mais lembro, baixo. eu Não, é mais lembro, baixo também. é. Eu sei porque está bem nítido na minha, porque esse disco dela eu escutei um monte. Sim. Aqui só, mais também a título também de informação, né? Ela é uma das primeiras que grava com Tom Jobim e sua orquestra. Tom Jobim, né, como orquestrador e, claro, tocando uma composição dele. Essas cantoras, principalmente da meados dos anos 50 e tal, já vão procurar outros repertórios, principalmente a Nora Ney, né? Que como já tinha aquela coisa estrangeira também, esse conhecimento, esse perfil, né? Ela vai procurar Billy Blanco, Johnny Alf, né? Que são compositores que já estão namorando com a própria bossa nova que está surgindo aí, né? Está surgindo nessa época, né? Então ela já está procurando esse outro tipo de repertório também, claro. Aproveitou a maré da dor de cotovelo, mas aí embarcou para outro caminho, né? E esse caminho eu acho que vai ter duas fases bem marcantes para mim, que eu considero, que a primeira é essa aqui, com essa galera aqui, só para escutar o estilo de música, né? Morro, eu conheço a tua história, um passado que é só glória, mesmo sem orquestração. Morro da desforra e da intriga, até mesmo numa briga vais buscar inspiração. Morro, se na roupa és mal vestido, Deus te fez o escolhido pra fazer samba melhor. O morro, bem distante do pó da cidade, onde samba é Brasil de verdade e o progresso ainda não corrompeu. O morro, onde o dono de todo o barraco é forte no samba, o samba é seu fraco,
Um samba tão bom que a cidade esqueceu. Esse tipo de composição, olha que já lembra mais Cartola, Nelson Cavaquinho, né? Uma outra história, uma outra aproximação de repertório, né? Diferente do Lupicínio, né? Que olha a temática, é uma coisa mais de um nicho específico, sei lá, de uma comunidade, uma coisa mais específica, né? Do dia a dia, né? De um grupo de pessoas. E é nos anos 70, na realidade, no final dos anos 60, a gente estava em 50 e poucos, já mais adiantado, no final dos anos 60 para anos 70, é que ela embarca mesmo nesse repertório do Nelson Cavaquinho, por exemplo, né? Que eu acho que esse disco aqui, para Nelson Cavaquinho, eu acho é a grande referência, assim, para mim. E o nome do disco é Tire o Seu Sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor, que é um trecho da letra, né? Um trecho da letra da música do Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, né? E aí ela grava, claro, grava outras coisas também, outras músicas, né? Mas eu vejo que nesse disco ela inclui o Quando Me Chamar Saudade, né? Que é a música linda do Nelson Cavaquinho. E a Flor e o Espinho, que aí eu selecionei aqui a Flor e o Espinho pra gente dar uma escutada. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou um espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou um espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. 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 Doideira, né? Nossa Entrou a galera do Estácio aí já. Total, não, total. Já tava, né? Já tava ali. Aqueles filmes ali, né? Os filmes que já são dos anos 40 e pouco, 50, Estácio total, o samba, né? A levada de samba. E então é isso. Coloquei isso aqui porque para mim foi muito importante. Em 85 ela participou do projeto Pixinguinha, ao lado do Jamelão, cantor Jamelão, né? Da Mangueira, que era puxador e tal, né? Puxador não. Ele não gosta, né? Mas tudo bem. É verdade. E veio qual era a outra cantora? Eu não sei se foi a Cida Moreira ou acho que era a Cida Moreira, que era da mesma trupe, né? E para minha felicidade eu tive acompanhando a Nora Ney no palco do SIC, né? Agora em 85, nesse projeto Pixinguinha, que foi muito legal. Eram 3 dias, 3 noites, aliás, né? De apresentação, assim, né? Uma das noites eu participei junto com a Nora Ney, que eu conhecia a Nora Ney. E é um marco, assim, né? Porque ela é uma mulher, nossa, mulher alta, sabe? Aquele poder, assim, sabe? Mulher linda, né? Ela já tinha, claro, ela morreu com 90 anos, né? Eu acho que uma coisa assim, em 2013, não fiz as contas, mas a gente... 22, né? Oi? Nasceu 22 também?
Foi, né? Não Dois, sei, eu sessenta não fiz e as seis. contas, eu tenho anotado em algum lugar. Mas, assim, só para detalhar, comentário sobre a beleza dela, a filha dela, Vera Lúcia, foi Miss Brasil em 64, se eu não me engano, o ano que chama assim. Mas só para destacar, né, que eram mulheres bonitas, assim mesmo, né? Então foi muito marcante para mim. E o último disco dela foi em 87, né? E infelizmente é como mais uma das cantoras, né, que teve aquele auge e tal. Foi lembrada naturalmente, mas vê quando se fala Nelson Cavaquinho, hoje em dia ninguém fala desse disco da Nora Ney. Realmente é a referência para Nelson Cavaquinho, dessas gravações, tudo é o disco da Nora Ney, né? E eu, né, infelizmente mais uma, né, que caía no esquecimento, porque aqui a gente já tem várias pessoas em casa, né? Que não vão esquecer nunca mais da Nora Ney. Tá bom? E aí eu botei um tema bem a ver com a despedida, que é o Quando Me Chamar Saudade, do Nelson Cavaquinho. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. 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 Bom, né? Bom demais. Digam, companheiros, companheiras, é bom ou não é bom esse país? Ah, valeu. Agora é, né, Geraldo? Sempre foi, sempre foi. Não. Agora tá melhorando. Deixa eu ver como é que desliga a câmera desse cara. Mas é isso aí, gente. A gente tem bastante assunto ainda sobre as cantoras, né? Pelo menos mais uma ou duas aulas, bastante intensa, de bastante áudio que a gente tem, de vídeos, né? Até um comentário, né? Na realidade é uma questão que me bate às vezes, se eu devo colocar as imagens dessas cantoras quando mais velhas, tal, porque tem, né? E a gente fica naquela, né? Eu fiquei em dúvida, né? Me bateu isso quando eu vi a Nora Ney aqui,
E eu conheci ela mais velha e tal, e a gente acaba botando só aquelas imagens lá do passado. Não sei, eu fiquei meio ainda assim, o que eu faço? Será que eu boto essas fotos? Mas nessa época elas não eram mais cantoras, elas foram abandonadas, né, pelo mercado, pelo seu próprio país que virou, né? Então é um negócio para se pensar assim, que a Nora Ney falece em 2000 e pouco, né? A Linda Batista, né? Em 99, então todas têm imagens. A Aurora Miranda faleceu, né, em 2000 por aí também. É uma pessoa que até pouco tempo estava aí na televisão, tal, mas completamente assim, aquela que passa e não presta atenção. Então é uma coisa interessante como que a gente faz isso, né? Para manter a memória dessas pessoas, dessas mulheres, né? Tão importantes, né? Mas é isso. Viva o Brasil, viva a música brasileira, a cultura brasileira, as cantoras do rádio e vocês que estão aqui prestando atenção. E viva o SUS! Vacina sim! Boa noite, gente de casa. Boa noite, Leila! Tchau, Olha, eu estava aqui na câmera, mas estava ouvindo tudo, tá? Coisa boa! Tchau, gente. Muito boa noite, tá? Obrigado, Geraldo. Obrigado. Boa noite. Tchau, Betânia!